Vamos lá para mais uma trilha, né? Dentro das nossas trilhas de direito constitucional. Meu nome é Débora, né? Muitos alunos aqui já me conhecem, já assistiram algumas trilhas, já me conhecem aí da sala de aula. Eu ministro as aulas, né, de direito público aqui da faculdade e vou estar com vocês aqui no NPJ, no EP4, né? Falando um pouquinho sobre direito constitucional e algumas matérias de direito público que envolvem o nosso tema. A nossa aula de hoje, né, a nossa trilha de hoje é sobre recurso administrativo. Então, eu vou fazer exatamente como eu fiz na aula passada, que eu compartilhei, né, com vocês uma folha em branco do Word, para ali eu colocar, né, as principais questões que a gente tem para falar sobre esse recurso administrativo, tá? Então, vamos lá, aqui só um minutinho. Nossa folha em branco está aqui, né? Acho que está todo mundo me vendo aqui no vídeo do ladinho. E aí a gente vai fazer aí a segunda trilha do nosso estudo, trilha sobre recurso administrativo. Primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui dentro, né, de recurso, né? O primeiro ponto importante, se a gente for lá na nossa Constituição Federal, a gente vai perceber que no artigo 5º da nossa Constituição, né? Tem lá, a todos é garantido, né? O contraditório e a ampla defesa, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial. Um minutinho que eu vou pegar aqui o dispositivo para vocês. Artigo 533. Só um minuto, vamos lá. Então, a primeira parte que a gente vai estudar é a Constituição Federal. Então, está lá na Constituição, artigo 5º, né, que a gente pode colocar, artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal, que diz assim: todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, né? Então, esse dispositivo que vocês podem, né, estar achando estranho, juntamente combinado com o 34, combinado com o inciso 34 também da Constituição, diz para a gente, ou traz para a gente o que a gente chama de direito de petição. O que é direito de petição? É direito de ir, né, nos órgãos públicos, na repartição pública, e solicitar, né, e peticionar, e solicitar informação sobre algo, e peticionar sobre alguma questão de interesse aí, de seu interesse, né? Pedir alguma certidão, petição. E aqui a gente vai falar de recurso. Recurso nada mais é também do que uma forma de você peticionar discordando, né, de alguma decisão do poder público. Então, primeiro de tudo, né, que a gente fala lá, só um minuto que eu estou pegando aqui, peraí, trabalho. Primeiro de tudo, o que a gente trata é o direito de petição que está no artigo 5º, inciso 33, inciso 34. Lá no inciso 55, também do artigo 5º, né, porque a gente ainda está nele, inciso 55 da Constituição Federal, traz lá, né, o contraditório e a ampla defesa. Aí você vai se perguntar assim, contraditório e ampla defesa. E aí você vai se perguntar assim, mas a gente está falando do contraditório, mas o tema da nossa aula não são os recursos administrativos? Sim. Quando a gente fala em recurso administrativo, a gente está nada mais dizendo do que a parte, ela discordando, né, de uma decisão, só que discordando de uma decisão em âmbito quê? Em âmbito administrativo. O contraditório e ampla defesa, a gente é muito conhecido nosso, né, em âmbito, né, judicial, é muito conhecido em âmbito judicial, mas ele também ele também pode ser utilizado e deve ser utilizado em âmbito administrativo. Então, isso é muito bom que nós tenhamos essa noção da Constituição Federal para que venha nortear, né, todo o nosso processo administrativo, para que venha nortear aí as nossas questões
os nossos pedidos, as respostas que nos são dadas pela repartição pública. Tudo bem? E aí, depois que a gente sai da Constituição Federal, a gente entra, né, falando de processo administrativo, na Lei 9784, está lá no 90, né, 99. Essa lei de âmbito federal, o que eu estou dizendo para vocês? Essa lei não é uma lei nacional, né? Porque quando a gente fala de processo administrativo, a gente fala de processo administrativo, cada ente da federação ela tem o direito, né? De acordo com a Constituição Federal, eles são autônomos, né? Não são independentes, mas são autônomos administrativo e financeiramente. Então, cada estado, cada município e na União, cada um tem a sua lei que regula o processo administrativo no âmbito, né, da sua incidência. Ou seja, se eu for fazer um pedido, por exemplo, questionando o IPTU, eu posso fazer, óbvio, na via judicial, mas eu aqui em Niterói, eu posso ir à prefeitura e fazer uma petição discordando ali, né, do carnê, discordando do valor que a mim foi cobrado, né, do IPTU. Então, eu estou diante de um processo administrativo em âmbito municipal, aqui no município de Niterói. Posso usar a Lei 9784? Posso. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: a competência, vamos comigo, tá? A competência para o processo administrativo, a competência para o processo administrativo, ela é uma competência o quê? Comum. Quando eu falo em competência comum, é uma competência de todos os entes da federação. Beleza. Então, significa que União, Estado, DF e município vão poder estabelecer a sua lei, né, que trata aí do seu processo administrativo, né, dentro do seu âmbito de incidência. Só que quando a gente fala, né, de competência, não vou nem dizer comum, né, competência concorrente, né, dessa competência concorrente, que está lá no artigo 24 da nossa Constituição Federal, a União ela vai estabelecer uma norma geral e os estados e municípios eles vão estabelecer as suas leis, né, para cada ente, né, no seu âmbito de incidência. Nós usamos a Lei 9784 para que nós tenhamos um norte. Então, a gente usa essa lei federal para que nós tenhamos um norte, para que a gente possa aplicar os institutos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe qual é a lei administrativa, a lei do processo administrativo de determinado lugar, né? Se você quer, por exemplo, discordar de um IPTU de São Gonçalo, você tem que olhar, né, de forma administrativa, você vai ter que olhar a lei de processo administrativo lá do município de São Gonçalo. A mesma coisa em Maricá, a mesma coisa em outros municípios. Então, normalmente, a gente se baseia pela Lei 9784 e os outros entes da federação, eles vão aí estabelecer as suas respectivas leis para delimitar o seu âmbito de incidência. E lá, né, nessa lei, a gente pode até colocar ela aqui embaixo, para ficar mais didático, né? Ó, lá nessa lei 9784, lá no comecinho já diz lá que regula o processo em âmbito federal. Claro que Estado e município vão poder se utilizar dessa lei, porém, eles podem regular de forma diversa, tá bom? Então, aqui a gente tem, como que fala? As regras básicas de um processo administrativo. A gente vai estudar essa lei federal, né, que muitas das vezes é replicada, muitas das vezes é utilizada, né, pelos municípios para, para as suas devidas funções, e aí a gente tem lá, né, a forma como o administrado, direitos do administrado, que ele pode peticionar para as autoridades, que ele deve ter ciência e tramitação dos seus processos, que ele pode formular, né, as suas alegações, fazer-se assistir, né, por advogado, se ele quiser. Então, lá no artigo 3º da lei, tem algumas regrinhas básicas para que a gente leve esse processo administrativo, né, até o fim,
de forma mais, como que fala? De forma mais respeitosa para com o administrado e a gente vai especificar aqui, né, na nossa matéria dos recursos. Então, como que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem início de um processo. Então, a gente pode aqui pontuar, por exemplo, ó, início do processo, né? Início do processo, para a gente chegar lá no recurso. O início do processo está lá no artigo, né, 5º, artigo 5º dessa lei, artigo 5º da lei, e diz assim, ó, o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, a gente já sabe que esse processo administrativo, ele pode se dar de duas maneiras, né? De ofício ou a pedido do interessado. Então, são duas formas que nós temos para iniciar esse processo administrativo. Aí você vai me perguntar, professora, mas como a gente inicia um processo administrativo? Como que fala? Como que nós vamos iniciar um processo administrativo de ofício? Ora bolas. Quando você, por exemplo, é autuado, vamos pela fiscalização, imagina que você tem um comércio, né? Uma atividade comercial. E aí a administração pública vai te fiscalizar. Quando essa fiscalização acontece que você é autuado, é multado pela fiscalização, a gente tem início ali de um processo administrativo. A multa, né, quando você passa no radar, e você passa uma velocidade acima da permitida e aquela multa chega na sua residência, começa o início de um processo administrativo. Por quê? Porque se eu quiser recorrer da multa, eu vou ter direito lá, né, ao contraditório e ampla defesa, e eu vou dar a minha versão e vou dar continuidade a esse processo administrativo. Porém, ele já foi iniciado. Se eu pago essa multa, a gente tem aí o encerramento desse processo. Então, de ofício é toda vez que foi iniciado pela própria administração pública, tá? Então, a gente pode colocar aqui, olha, de ofício, né? Toda vez que o processo for iniciado pela própria administração pública, né? Isso pode se dar, exemplo, por uma fiscalização, né? A multa é uma forma de você dar início a um processo administrativo, com uma apreensão de mercadorias, com a interdição de estabelecimento. Então, temos várias formas aí de iniciar esse processo administrativo de forma de ofício, né? De forma que a administração que dê aí o pontapé inicial para que esse processo administrativo possa ser iniciado. A pedido do interessado é quando o próprio interessado, né? Quando o próprio interessado, ele peticiona na administração pública, ou seja, ele pode pedir, por exemplo, uma certidão, ele pode, né, pedir, por exemplo, informações, ele pode, por exemplo, discordar de alguma coisa. Então, é toda vez que esse processo é iniciado pelo próprio interessado. Então, está lá no artigo 5º, o requerimento inicial, salvo nos casos que for admitida sustentação, deve ser formulado por escrito e conter alguns dados. Só cuidado, porque aqui a gente está diante, esse processo administrativo, ele tem algumas características, né? Características. Ele não tem, a gente pode dizer que ele é um processo formal, mas ele é um processo formal no sentido de que, em regra, né? Em regra, precisa ser o quê? Escrito, né? Porém, ele não tem uma forma, não tem uma forma determinada, como, por exemplo, uma petição, né, judicial. Então, cuidado com essas características, né?
ela precisa, por exemplo, ele não tem assim uma formalidade, olha, precisa conter o nome de alguma coisa, o nome de uma autoridade, ou precisa ser protocolado da seguinte forma, como a gente tem na petição inicial. Isso não existe. Né? Então, a gente tem que botar lá o órgão ou autoridade administrativa, identificação do interessado, ou quem represente, domicílio, né, do requerente, de quem você é. Então, você tem que botar lá, por exemplo, Débora, domiciliar em Niterói, sua qualificação, CPF, identidade, e aí sim você dirigir isso a uma autoridade e explicar o porquê que você está fazendo aquela petição, ou porquê você está discordando de algo, ou porquê daquela informação que você está pedindo à administração pública, tá bom? Nunca esquecendo de formular o seu pedido. Se o pedido for acesso à informação, se o pedido é uma certidão, se o pedido é o não tombamento de uma árvore, a não interdição de uma rua, ou a interdição de uma praça para fins de colocar, por exemplo, uma feira, né, toda semana. Então, você tem aí várias formas é, de pedir algo à administração pública. Cuidado que no parágrafo único desse artigo 6º, diz lá que é vedada à administração a recusa imotivada do recebimento de documentos, devendo o servidor orientar. Então, toda vez que, né, se você quiser botar aqui, olha, toda vez que o servidor, OBS, toda vez que o servidor for discordar ou negar a sua petição, né, o seu pedido administrativo, deve fazê-lo motivadamente. É isso que está onde? No artigo 6º, parágrafo único da lei que a gente está tratando. Tudo bem? Então, essas são as principais características desse processo aí administrativo, tá? Então, tá lá. Depois desse início do processo, você pode botar assim, 2. Quem pode ou quem tem legitimidade para dar início ao processo, né? Então, tá lá no artigo, a gente vai lá nele, 9º da nossa lei. Pessoa física ou pessoa jurídica. Então, tem gente que acha, né, que só pessoa física pode, pessoa física, só pessoa física pode peticionar a administração pública. Negativo. Pessoa jurídica pode peticionar. Aqueles que sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesse que possam ser afetados, organizações ou associações. Então, você pode colocar lá organizações ou, ou associações, é, pessoas ou associações legalmente constituídas. Então, a gente tem aí no artigo 9º quem são os legitimados para iniciar com esse nosso processo administrativo, tá bom? O que a gente tem aí? A competência da administração, ela é sempre irrenunciável, tá? Então, vamos imaginar, eu quero peticionar para que seja permitida uma autorização, ou eu tenha autorização para colocar, por exemplo, uma feira em determinado local. Eu tenho que procurar quem é a pessoa responsável pelas autorizações no município de Niterói, para que esse meu pedido possa ser dirigido à autoridade que tem competência para fazê-lo, tá? Então, não é assim um processo à torta e à direita, feito lá, né, de qualquer jeito. Não, 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 não. Então, a gente tem aí regras, né? É, regras. Então, lá no artigo 22, como que é a forma, o tempo e o lugar? A gente já até falou ali, né? Os atos não dependem de forma determinada, serão, se a lei exigir.
Salvo disposição, o reconhecimento de firma só será exigido quando houver dúvida. Hoje em dia, a gente assina até mesmo pelo GOV, os processos são eletrônicos, ficou um pouco mais fácil para você peticionar na administração. O processo deverá ter suas páginas numeradas. Então, tem lá no artigo 22 algumas regras que são importantes para que artigo, aqui, ó, característica, né? Ó, firma somente se houver dúvida quanto à autenticidade do sujeito, né? Então, essas características, elas estão no artigo 22 da lei, tá? Para vocês darem uma lidinha lá nesse artigo 22, que tem algumas características que são importantes para para nosso estudo. E aí, lá no artigo, vamos lá, comigo, revogação, já estamos chegando dos prazos. Rapidinho, saiu aqui, mas já vai. Tá lá. Artigo 56. E aí sim a gente vai para o nosso terceiro e último, que é o artigo recurso, né? Que é o tema aqui da nossa aula, artigo 56 da nossa lei, que diz assim, tá lá. Ó, das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Então, você pode ter recurso por razões, né? Recurso administrativo. Quais são as razões aceitas para que eu possa recorrer? Razões de legalidade, ou seja, quando eu entender que aquela decisão proferida pela administração pública, ela foge aos critérios legais ou ela está muito em confronto com a lei, né? Quando o interessado entender que as razões do pedido, né, ou a motivação, entender que a resposta da administração está em desacordo com a lei, né? E por razões de mérito, né? Ou seja, eu acredito que a resposta que eu tive, que, portanto, eu estou discordando, e é por isso que eu estou entrando aí na fase recursal, né? O que que é recurso? É eu tentar exercer o contraditório ou ampla defesa, que a minha é cabível, né? A gente já viu, né, em âmbito judicial e administrativo, e esse recurso, ele pode ser tanto por questões de legalidade ou por questões de mérito. O que é mérito, né? É o pano de fundo, é o que são as razões que levaram a administração a decidir daquela forma, né? Então, eu posso também discordar disso. Está lá no artigo 56. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, se, se não a reconsiderar, no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Então, você tem lá. Ó, vamos lá. Prazo para esse recurso, 10 dias. Então, está lá no artigo, olha lá comigo, 59 da lei, né? Então, você tem lá no artigo 59 da nossa lei o prazo de 10 dias. E aí você vai submeter, né, o seu recurso para quem? Autoridade.
autoridade superior, né? Desculpa, a autoridade a mesma que proferiu a decisão, pois, neste caso, ela pode se retratar em 5 dias. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai endereçar o seu recurso administrativo, né, para a autoridade que proferiu a sua decisão. Essa autoridade que proferiu a sua decisão, ela tem até 5 dias para se retratar. Se ela não se retratar, se não houver retratação, né, se não houver retratação, esta autoridade encaminhará o recurso à autoridade competente, superior, né, competente. Percebeu? Então, primeiro de tudo é você tentar aí que a autoridade venha se retratar, ou seja, a partir do momento que tem o recurso, vai ter o prazo de 5 dias para a autoridade falar assim, olha, realmente, ela tinha razão e, portanto, estou me retratando aqui daquela decisão e estou mudando a decisão né, que foi proferida. Então, você já tem a retratação, vai acabar ali o processo administrativo, beleza. Se ele não se retratar nesse prazo de 5 dias, o seu processo vai seguir aí para a autoridade administrativa competente. Tudo bem? Qual é o prazo? E aí a gente tem lá, ó, esse prazo aqui é o prazo para a interposição do recurso, né? Tudo bem. Prazo para a autoridade decidir. Autoridade decidir. A gente tem lá, artigo, vamos comigo, né? Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Então, salvo disposição em contrário, 30 dias. Salvo disposição em contrário, 30 dias é o prazo que a gente vai ter aí para que possa, né, para que a administração possa dar uma resposta ao seu recurso, possa dar uma resposta àquele administrado. Tudo bem? Esse prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado por igual período, sempre com justificativa. Então, sugiro o contrário. O prazo acima pode ser prorrogado sempre com justificativa, tá? Sempre com justificativa. Vamos lá. Efeito. Vamos aqui, né? Estou pensando aqui no que precisamos. Efeito do recurso. Salvo disposição em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. O que significa isso? Significa que, mesmo eu interpondo o recurso, né, a decisão está valendo. Então, vamos imaginar que a decisão tenha sido o pagamento de algo sob pena de multa, tenha sido o pagamento de algo sob pena de juros. Os juros vai estar correndo, porque o recurso, ele, em regra, né, salvo disposição em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Ah, mas tem alguma justificativa ou isso é sempre? Não. Primeiro, a lei pode estabelecer que tem, né, a lei daquele determinado ente da federação, e segundo, se houver justo receio de difícil ou incerta reparação, eu posso ter aí, sim, de acordo com o artigo, né? No entanto, vírgula, de acordo com o artigo 61 da lei, o artigo 61, parágrafo único da lei, pode o interessado demonstrar prejuízo
Para fins de quê? Para fins de, como que fala? Demonstrar aí prejuízo para fins de efeitos suspensivos. Imagina que você teve o estabelecimento embargado, né, interditado, sob pena de multa. Se você recorrer e não pedir o efeito suspensivo, vai estar interditado sob pena de multa e você não vai estar podendo exercer a sua atividade laboral. Então, quando você pede o efeito suspensivo, é para que haja primeiro a análise do recurso, para que depois possa o estabelecimento ser interditado portanto, né, ser encerrado sem e seja cumprido aí as questões que estavam pendentes e que, portanto, gerou a interdição daquele estabelecimento, tá bom? Então, tá lá. Artigo 63. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, ou seja, fora dos 10 dias, perante o órgão incompetente, ou seja, perante o órgão que não proferiu a sua decisão, e para quem não seja legitimado, por quem não seja legitimado. Imagina que eu entrei com um processo administrativo ou que eu fui multada de algo. Imagina que é minha mãe que está fazendo o processo ou minha mãe que está recorrendo, percebe? Então, a pessoa, né, que tenha, que tenha e que sofreu, que solicitou algo à administração e que teve aí essa decisão administrativa, é que precisa pedir, né, que precisa fazer o recurso, ela tem que ser legitimada para esse recurso, tá bom? Então, cuidado com esse artigo 63, porque no artigo 63, artigo 63, arrola as hipóteses nas quais, arrola as hipóteses nas quais o recurso não será, o recurso não será conhecido. Tudo bem? Então, aqui a gente tem as principais regras é, do nosso recurso administrativo, tá? Só uma questãozinha que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando vocês estiverem analisando a lei, né, 9784, dê uma lidinha no artigo 64A, né? Não deixem de ler o artigo 64A, artigo 64B da lei. Por quê? Porque foram dispositivos que foram incluídos após, né, a gente ter lá as súmulas vinculantes. Então, diz lá, se o recorrente alegar violação ao enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicará as razões da aplicabilidade ou não dessa súmula, conforme o caso. Então, o órgão, para ele desrespeitar uma decisão vinculante do Supremo, ele precisa dizer o porquê ele está fazendo isso. Se ele não deixar claro, você pode, né, inclusive, fazer uma reclamação constitucional, que é quando um órgão, né, administrativo ou judicial, ele descumpre uma decisão proferida, proferida em sede de súmula vinculante. Tudo bom? Então, cuidado aí com esses dois dispositivos, 64A e 64B, que eles são muito importantes por conta das nossas súmulas vinculantes. Tudo bem? Foi? Então é isso, pessoal. A gente fica aí com mais uma trilha, né, de recurso administrativo. É, Acho que a gente consegue aqui ter uma abrangência boa, né, da Lei 9784. Aqui é uma trilha, é só para você pegar os pontos-chave para que vocês possam estudar, para que vocês possam aí analisar com calma na casa de vocês. É um norte que a gente te dá, né, de matérias que costumam cair muito em prova, né, que são muito cobradas, tanto aqui na faculdade quanto na UAB, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus.